campanha, porque Jair Bolsonaro acredita que mudanças na composição do Tribunal Superior Eleitoral podem contribuir para que a Corte atenda o seu pedido e reverta a inelegibilidade a que foi condenado. Essa troca nos cargos do Tribunal Superior Eleitoral acontece em agosto de 2026, meses antes da disputa ao Planalto. Segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Cássio Nunes Marques vai assumir a presidência do TSE e que André Mendonça também estará no colegiado. Carmen Lúcia dará lugar a Dias Toffoli, visto por Eduardo como mais equilibrado. O deputado disse que tem possibilidade de apresentar à Justiça fatos novos e ações rescisórias se referindo à inelegibilidade de Bolsonaro. Nas palavras de Eduardo, eu vou destacar a frase dele: sempre há como. Lula estava preso e inelegível. Aqui é o Brasil, fecho aspas. Começar essa com você, Mota. Jair Bolsonaro e as projeções, as apostas para 2026, acreditando que mudanças na composição da Corte Suprema Eleitoral, isso poderá alterar o entendimento sobre a inelegibilidade que foi imposta ao ex-presidente Bolsonaro. Mota. Na minha opinião de leigo, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro não faz sentido algum. Mas a minha opinião não altera o cenário. O Brasil tem um problema de desequilíbrio institucional entre os poderes. Uma das razões desse desequilíbrio é o ativismo judicial. Outra razão foi a decisão de desqualificar e demonizar um lado do espectro político, o lado da direita. Para que Bolsonaro seja de novo elegível, essas duas coisas precisam mudar. Mas Eduardo Bolsonaro está coberto de razão. Aqui é o Brasil. Tudo, absolutamente tudo, pode mudar de repente e sem motivo nenhum. Você, Dávila, essas apostas em relação à nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, isso pode ajudar Jair Bolsonaro, mas você apostaria na reversão da inelegibilidade? É uma opção? A política você precisa viver de esperança, então tem que viver da esperança que vai acontecer alguma coisa lá, porque senão, inclusive, os seus seguidores vão ficar desanimados, e eu acho que tem que manter a chama da esperança acesa. Agora, a própria colocação do deputado Eduardo Bolsonaro, para mim, é fonte de preocupação, não pelo que ele disse, mas pelo que ele realmente está induzindo nessa fala. Que, dependendo da mudança do colegiado, muda completamente a interpretação da lei. Esse é o Brasil da insegurança jurídica. Como assim? Cada vez que muda algum comando no tribunal, em qualquer tribunal, na Suprema Corte, no TJ, no TSE, pode-se reverter completamente o entendimento de uma lei. Isso é o retrato da insegurança jurídica que perpetua no Brasil. Então, dependendo da vara que você cai, ou da turma que você cai, você pode ser absolvido ou pode ser condenado. Mas não deveria ser assim. Num país onde há confiança nas leis, as leis são interpretadas sempre de acordo com a lei e não de acordo com a postura política, militante, ideológica do juiz. Então, a fala de Eduardo Bolsonaro, ela está correta, porém, ela é uma fala que mostra quão temerária se chegou à situação da instabilidade jurídica no país. Porque isto mostra que o entendimento da lei e da Constituição pode mudar de acordo com quem está sentado na cadeira. E isso mostra que o Brasil tem leis imprevisíveis e inconfiáveis. Por enquanto, essa é a aposta de Bolsonaro e seus aliados, Cristiano Beraldo. Uma mudança na composição do TSE pode fazer toda a diferença para 2026. Pois é, né? No Brasil não basta a lei, né? Depende de quem está ali atuando e quais são os pensamentos, a ideologia do julgador. Parece que essa é a interpretação. Mas se eu fosse Jair Bolsonaro ou do seu entorno, Caniato, eu não ficaria tão animado assim. É preciso que a gente coloque as coisas na perspectiva correta. Cássio Nunes Marques foi indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal.
lá chegando, tornou-se o voto de Minerva que devolveu a Lula a possibilidade de disputar as eleições de 2022. Aliás, o próprio então presidente Jair Bolsonaro disse: se tiver que ser inocentado, que seja, ou algo nessa linha. O próprio filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, disse que o ideal para ele, seu pai, era disputar contra Lula, que a melhor coisa que poderia acontecer para Jair Bolsonaro era disputar 2022 contra Lula. E deu no que deu, perderam a eleição. Lula foi eleito presidente. Tudo começou com Cássio Nunes Marques. Então, eu não vejo exatamente um evento positivo nessa ida de Cássio Nunes Marques para a presidência do TSE, positivo no que se refere à situação de Jair Bolsonaro, porque acho difícil compreender qual é a simpatia maior de Cássio Nunes Marques, supondo que na Justiça Eleitoral brasileira simpatia por alguém sirva para definir um julgamento. Pois bem, agora, Mota, essa notícia também acaba ignorando, né, o indiciamento de Jair Bolsonaro e aliados, né, naquela apuração que investiga um suposto esquema para dar um golpe de Estado no Brasil. Enfim, também quais podem ser os desdobramentos da posição que, muito possivelmente, a Procuradoria-Geral da República dará a partir de fevereiro. É preciso também contabilizar isso nesse cenário. Eu acho que o Mota, por alguma razão, não nos escutou. Vou passar, então, para o Dávila. Você, Dávila, é preciso também levar em consideração o indiciamento de Jair Bolsonaro e quais serão os próximos capítulos a partir daí, né? Exatamente, Canhato. Jair Bolsonaro tem aí um caminho complicado para trilhar pela frente, com todos esses inquéritos que estão correndo na Procuradoria-Geral da República. Então a situação vai ser difícil, principalmente se o seu entorno for condenado ou ter que responder a um processo judicial. A situação vai estar difícil. Mas eu entendo que faz parte, sim, do jogo político de manter os seus aliados, os seus apoiadores animados com a perspectiva de sua candidatura. Aliás, não podemos esquecer, né, Canhato, que o Lula fez isso, mesmo estando preso, tudo, ele mantinha o nome dele vivo como um possível candidato lá à frente, e só na última hora ia mudar o nome e tal. Então, acho que faz parte do jogo político eleitoral. Agora, realisticamente, a chance é muito pequena de haver uma mudança de opinião do TSE sobre a elegibilidade de Bolsonaro. Só destacando para a nossa audiência, porque a Corte Eleitoral é formada por 7 juízes, são 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, mais 2 juristas da classe de advogados, e a presidência sempre fica com o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Agora, Beraldo, a situação, você bem destacou a figura de Cássio Nunes Marques, mas a gente também precisa contabilizar nas possíveis dificuldades para Jair Bolsonaro o indiciamento, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e quais serão as consequências. A gente falou ontem sobre a possível denúncia que seria oferecida pela PGR, há informações que circulam de que haverá uma tentativa de acelerar todo o processo, enfim. É preciso colocar isso no radar, né? Sem dúvida alguma, Canhato, até porque Jair Bolsonaro ainda está naquela fase em que os problemas se acumulam. Não é que eles já estão todos conhecidos, todos sobre a mesa, para poderem ser equacionados. A gente ontem comentou aqui a troca de advogados do general Braga Neto e a contratação de um advogado que foi responsável por uma delação no contexto da Operação Lava Jato, sugerindo ou abrindo a possibilidade de que o próprio Braga Neto faça uma delação premiada. Então, as coisas podem se agravar para Jair Bolsonaro, porque quando você imagina uma delação de Braga Neto, né, há essa perspectiva de que uma delação é feita para cima, não para baixo. Né? Quem está embaixo
delata aquele que estava acima, seu chefe, né? Quem o comandava. Então, acima de Braga Neto estava justamente Jair Bolsonaro. Pode ser que seus problemas aumentem. Agora, é preciso também conhecer esses detalhes desse inquérito da Polícia Federal, onde 37 pessoas foram indiciadas, para também entender o contexto completo das acusações que recaem sobre Jair Bolsonaro. E aí, entender qual vai ser a dinâmica também do julgamento, porque tudo pode acontecer nesse Brasil, né? O Brasil, cada vez mais, tem sido um país imprevisível, e eu não sei se haverá com Jair Bolsonaro a mesma generosidade que houve com Lula na época em que Lula estava preso.